Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dr. Zanetti Podcast. Hoje, assim como alguns convidados, eu falei que marcaram minha vida. Hoje eu trouxe um convidado muito especial que me ajudou muito, não só na parte de odontologia, mas na decisão pessoal de algumas coisas. Tenho muita gratidão por ele. E no primeiro episódio eu falei que ele foi um dos meus mentores de vida. Professor Eurípides Vedovato, muito obrigado por ter aceitado o convite, conseguido achar uma brecha na sua agenda e vir aqui para a gente matar a saudade, colocar o papo em ordem e passar um pouquinho de conhecimento. Legal, legal. Obrigado, viu, Tiago? Agradeço as suas palavras, agradeço a oportunidade de estar aqui. Nesses últimos meses eu tenho tido a oportunidade de fazer podcast. Eu nunca esperava que eu ia enveredar por esse caminho. E eu já falei uma vez e vou repetir. Eu acho que nós estamos precisando de mais cabelos grisalhos atuando nessa informação que fica disponível, né, para que as pessoas possam ouvir um pouquinho da trajetória de vida nossa e aproveitar aquilo que for bom para ser aproveitado. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Imagina, eu tenho certeza que vai ser sensacional. Professor, é o seguinte, até mesmo, depois a gente vai chegar isso na parte dos cabelos grisalhos. Achei o ponto é sensacional. Eu quero que, eu conheço a história do senhor, eu queria que o senhor me falasse o porquê odontologia como profissão, como escolha da profissão. Eu sou do interior de São Paulo, sou de uma cidade chamada Barretos. E quando eu tinha lá uns 10, 11 anos de idade, eu trabalhava num salão de barbeiro, onde meu pai era barbeiro e tinha um salão de barbeiro. E eu era engraxate, engraxava lá. E tinha um dentista que tinha uma clínica em frente à rodoviária. E ele foi padrinho de casamento da minha irmã, tudo, e ele precisava de um funcionário para fazer prótese com ele. E ele falou para meu pai, não dá para levar o PIN, sou eu, né? O Eurípides tem um apelido, um nickname aí, PIN, para trabalhar comigo. Eu comecei com 11 anos de idade a trabalhar numa clínica, onde eu fazia dentadura, aprendi a fazer prótese total, aprendi a fazer prótese parcial removível, a gente fazia fundição de removível. Legal. A gente fazia fundição de ouro, de próteses fixas. E lá eu aprendi a profissão de técnico. E eu queria fazer odontologia. Só que em Barretos não tinha odontologia. A odontologia tinha só em Ribeirão Preto, em Campinas, em São Paulo. E aí eu vim para São Paulo. Vim para São Paulo, arrumei um emprego. O primeiro emprego que eu tive de prótese foi no laboratório do Pedro, na Vila Prudente. Depois eu fui para o laboratório Ciro. Depois fiz a faculdade, naquela época chamava OSEC, hoje é a Unisa. E me formei dentista. Quer dizer, a minha trajetória de vida foi dentro da prótese e dentro da odontologia. E talvez se eu seguisse um outro caminho, como meus irmãos seguiram, formar engenheiro e tal, eu penso que eu teria uma trajetória semelhante. Mas eu queria fazer odontologia. Quer dizer, era uma coisa que estava ali no meu caminho, no meu destino, e eu não tinha dificuldade nenhuma em executar as coisas. Então isso para mim foi hoje eu estou com 67 para 68 anos, e não me vejo fazendo outra coisa. E me sinto muito à vontade fazendo isso. Então a odontologia, assim, entrou na minha vida desde cedo. E me fala uma coisa. O senhor começou, né, como o primeiro contato com a odontologia foi a parte protética. Sei que o senhor trabalhou dentro do laboratório muito tempo. Como que o senhor consegue ver isso dentro da clínica? Essa relação, esse conhecimento da parte laboratório em relação à clínica. Por que eu falo isso? Quando o senhor falou em relação aos cabelos brancos, eu vejo hoje muito as pessoas com conhecimento muito raso. Né? E muitas vezes delegando para o laboratório toda a responsabilidade. Né? Como que o senhor vê isso, dessa importância de ter esse conhecimento mais básico para a clínica, para o resultado da clínica? É interessante porque os dentistas, há 30, 40 anos atrás, eu estou com 42 de formado, os dentistas sempre procuraram o técnico de laboratório para conversar, para trocar opiniões e muitas vezes para ouvir a resposta de como seria o tratamento. O técnico orientava o dentista nas questões das próteses. Se o preparo estava retentivo, então se tinha altura, se aquele tipo de prótese que o dentista ofereceu para o
paciente era viável ser feita no laboratório, porque às vezes o dentista não tinha conhecimento, ele oferecia alguma coisa que não dava para fazer no laboratório. Legal. Eu estou falando de uma época que a gente não tinha implantes, a gente tinha prótese fixa conjugada com removível e prótese total. Só esse universo é um universo amplo e que hoje mudou. Hoje as pessoas fazem uma coisa só e oferecem uma coisa só. Não tinha essa visão clínica geral. E naquela época os dentistas tinham que saber fazer prótese para sobreviver. Porque os pacientes vinham mais para buscar reposição de dente do que para tratar o dente, porque não tinha muitos recursos para tratar o dente. A doença periodontal não era controlada e não tinha o conhecimento que tem hoje de prevenção, de tudo isso. Então o protético sempre orientou ou conviveu com o dentista. Então eu aprendi com dentistas na minha trajetória como técnico. E quando eu já tinha um certo conhecimento técnico mais avançado, foi quando eu vim aqui para São Paulo, era comum eu estar junto com o dentista dentro da clínica dele, ajudando ele a provar, ajustar porcelana, ajustar a montagem de dente, e às vezes até sentava e ajudava a preparar um dente, ajudava a moldar, sem ser dentista. Essa é a realidade. E isso é normal. Isso é normal. Isso não era uma coisa proibitiva ou uma coisa escondida. Então você, automaticamente, os técnicos participam da vida clínica. Sim. Pela oportunidade e pelo relacionamento que ele tem com os dentistas. Então, quando eu entrei na odontologia, que eu fiz a faculdade, eu não falava que eu era protético. Porque na minha cabeça, se eu falasse que era protético, podia parecer que eu estava tentando me impor, e também, por outro lado, eu fiquei preocupado de ser exigido fora das minhas capacidades. Mas eu tinha professores que já eram clientes meus, eu também pedia para não falar que eu era protético. E eu ajudava todos os meus pares, eu tinha amigos lá que eu ajudava. Às vezes uma prótese não dava certo, eu levava para o meu laboratório, fazia, às vezes os professores nem sabiam. E dos professores que foram meus professores, ou que ainda estão vivos, eu tenho amizade até hoje. Que legal. Quer dizer, então, ajuda muito você ser técnico e partir para a vida clínica, muito. Porque o que eu fico vendo, né? Como eu voltei a falar, parece que o conhecimento é muito raso, porque as pessoas às vezes não buscam uma especialização, buscam um curso para responder aquilo ali, né? E eu vejo às vezes essas especializações que você faz uma especialização, sai saindo com 5 diplomas, né? Assim, e parece que você não é bom em nada, sabe tudo, mas não é bom em nada, né? Óbvio que a gente nunca vai ser bom em absolutamente tudo, mas a gente precisa tomar um rumo da vida. E como que o senhor, né? O senhor ainda tem curso, depois a gente vai começar a conversar essa parte educacional. Como que o senhor vê a respeito dessa nova geração? Eu sei que quando eu fui aluno do senhor, tinha uma premissa, que não podia ser recém-formado. Sim. Né? Como que hoje o senhor está vendo essa geração? Você levantou um ponto, que é o ponto da pessoa, não basta só escolher uma profissão para ganhar dinheiro. Você tem que ter uma afinidade com a profissão. Afinidade que eu falo é ter capacidade de executar aquilo que a profissão solicita que seja executado. Eu não estou falando que tem que ser uma pessoa diferenciada, tem que ser protético, não é nada disso. Nós temos aí quase 500 mil dentistas aqui no Brasil. E eu não sei se todos são capazes de ser dentista. Quer dizer, isso é outra questão. Mas a ideia dessa nova geração, ela é direcionada para ganhar dinheiro. E esse é um caminho que é um caminho escorregadio, quer dizer, porque a pessoa vai se frustrar. Não existe essa facilidade de ganhar dinheiro. Quem tem a facilidade de ganhar dinheiro não dá curso, não oferece para as pessoas, ele ganha e guarda para si. Então, a profissão tem que ser uma escolha de vida. Quer dizer, e você vai, aos poucos, dominando determinadas áreas que você vai tendo expertise para aquilo. A nossa profissão é difícil. Aquele colega que escolhe a profissão de dentista, achando que vai ser algo que ele vai deitar e rolar, vai rachar de ganhar dinheiro, não é isso. A nossa profissão é difícil. Você trabalha em 4 paredes. Quando você monta uma equipe multidisciplinar é melhor para você trabalhar, porque você convive e as pessoas que estão do seu lado apontam os seus erros também, e aí você pode crescer. Mas é uma profissão difícil. A gente tem que estar o tempo todo pensando,
Eu toda vez que eu vou desmontar um caso, que eu tenho cimentações múltiplas para fazer, eu nem durmo direito à noite, eu sou velho, quer dizer, bom, achei que fosse só eu. Mas isso é normal, quer dizer, você nunca tem o domínio total de tudo. Sim. E isso é outra coisa importante, a profissão está sempre fazendo você ir atrás de alguma coisa que te traga novos parâmetros para melhorar o que você faz. Sim. Não é uma profissão fácil, quer dizer, e não é uma profissão que você fica rico com ela. Você sobrevive, você tem uma vida digna, você consegue construir uma boa clínica e tal, mas isso tem que ter princípios, e o princípio é cuidar do paciente, que nós somos agente de saúde. Então hoje a profissão diluiu, né? As pessoas querem só ganhar dinheiro e é melhor entrar no mercado financeiro do que ser dentista, né? Sim, sim. E me fala uma coisa, o senhor falou, né, em relação a essas novas facilidades, essas mudanças. Como que o senhor está vendo toda essa mudança, principalmente nessa era digital que a gente está tendo, né? Uhum. Eu sei que lá atrás, acho que eu fiz especialização deve fazer uns 5 para 7 anos. Muita coisa eu sei que mudou. Sim. Né? Isso tanto na nossa clínica quanto na parte. Queria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito dessa nova era que a gente está passando em relação à odontologia. E o que o senhor tem dentro da clínica que o senhor falou, ó, era assim, mudou assim e ajudou bastante. Sim. O digital, ele veio para a clínica há pouco tempo. Então, o digital veio para a clínica há 7, 8 anos. Tem gente que fala que faz digital há 15 anos, só se ele fosse dono de laboratório, porque os laboratórios já estão no digital há 20 anos. As pessoas moldavam, aquilo se transformava no molde, o molde obtinha um modelo. Quando chegava no laboratório, ele era com um scanner de bancada, capturava aquela imagem e aí tocava tudo dentro do ambiente digital. O dentista recebia a peça e nem sabia que aquela peça foi feita dentro do ambiente digital. Com o advento dos scanners intraorais, nós começamos a obter moldes dentro de um ambiente digital que pode gerar ou não um modelo impresso, tal. Não necessariamente precisa gerar um modelo, mas você consegue fazer uma prótese dentro de um ambiente digital. Quem inovou isso foi o sistema Procera. A gente fazia copings, era escaneado, não com scanner de leitura, mas um scanner de bancada, e vinha uma peça da Suécia feita no mundo digital, e você punha na boca, dava certo. Aquilo era impressionante. Os laboratórios adotaram isso pelo fluxo rápido e pela forma de fazer em alta escala. E isso melhorou a produção dos laboratórios. Quando chegou na clínica, a ideia foi passada mesmo, que você vai trabalhar em escala para ganhar mais. Aí já aconteceu o primeiro problema, porque você não consegue atender o paciente, pôr ele sentado em escala e fazer como você faz numa bancada de laboratório, ou como você monta um carro dentro de um piso de fábrica. Não é assim. O paciente você tem que conversar, você tem que anestesiar, você tem que preparar. O scanner, ele obtém moldes. Esse é o papel do scanner na clínica. Ele molda, ele obtém modelos. Ah, mas ele obtém registro. O que mais? Tem confusão, o cara acha que com o scanner ele faz ajuste oclusal, porque ele considera que 100 micrômetros é um contato. Não é. Então, tem muita confusão e as empresas vendem isso como um recurso além de moldar. Como solução. Scanner molda. E mesmo para escanear, você tem que aprender. Você leva um tempo para aprender a usar o scanner para obter o resultado que você obtinha quando você fazia um molde. Então, o scanner é uma das ferramentas, o intraoral. Aí você tem mais ferramentas hoje. Você tem equipamentos de higiene, profilaxia e limpeza de alto nível que traz conforto na hora que você está fazendo. Hoje você tem ferramentas para fazer ajustes oclusais dentro da linha digital, como o OcluSense, que pode te ajudar, se você souber usar aquela ferramenta na hora certa para aquele procedimento. Eu uso como documento de antes, como o paciente chega, e depois, quando ele sai, os contatos oclusais e as desoclusões que eu obtive, como um documento jurídico, o OcluSense. Você tem o scanner facial para te ajudar a registrar o côndilo do paciente sem ter que usar nenhum outro artifício e jogar essa imagem junto com a fotografia dentro de um programa Exocad e junto com o escaneamento intraoral. Então você consegue fazer todo um planejamento dentro do ambiente digital. Então essas ferramentas não é o scanner intraoral. O scanner intraoral é uma delas e que basicamente molda. Ele não faz mais nada que isso. Então você tem que investir sabendo que ele vai só moldar, ele vai substituir as moldagens que você faz para placa, para aparelho,
para prótese fixa, para prótese parcial removível. Hoje a gente já escaneia um preparo de boca para prótese parcial removível, gera uma estrutura de cera ou de uma cera que é fundida impressa e depois funde essa estrutura. Então é legal, quer dizer, isso já no nosso curso a gente já ensina. Na prótese total também é a mesma coisa. Já dá para você usar, mas ele faz moldes e registros, nada mais que isso. O intraoral. Você precisa de outras ferramentas digitais para completar esse grupo de acessórios para você poder ir dentro daquela odontologia que a gente fazia analogicamente. Só o scanner intraoral, você só vai obter moldes, referências da boca, mais nada. E o senhor acredita que vai chegar um momento onde a somatória de tudo isso vai tirar a necessidade do dentista pensar? Não, eu acho que vai ter uma geração que ela vai estar totalmente emburrecida. Quer dizer, ela vai estar emburrecida, então ela vai seguir protocolos. Ela não vai precisar pensar mais, porque já vai estar tudo definido. Então, o que o pessoal chama de inteligência artificial já tem controvérsia, porque nem é inteligência, nem é artificial. Tem que ter alguém alimentando. Mas vamos lá. Vai estar pronto isso, vai ser uma geração, eu penso que daqui 20 anos, os conceitos que a gente discute hoje estão sedimentados e vai estar pronto para todo mundo. Aí volta novamente naquilo que eu falei, não é um chão de fábrica, cada paciente tem uma necessidade individual e muitas vezes você vai ter que retroagir na técnica para você poder contemplar um resultado. Então, tem coisas no ambiente digital que não estão resolvidas. Por exemplo, você não consegue, dependendo um implante unitário, dependendo se ele foi colocado um pouco mais inclinado, o escambore não entra. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com outros colegas. Você tem que colocar um transferente e moldar, mas você tem que saber moldar, você tem que ter material de moldagem na clínica. Só o ambiente digital, ele tem alguns entraves. Limitações. Eu poderia citar vários, que não está resolvido. Que não está resolvido. Agora, que vai resolver 90%, vai. Quanto mais se resolve, menos as pessoas vão pensar nisso. Pode ser que talvez sejam boas pessoas para pensar em como gerenciar isso, em como gerenciar a clínica. Eu não sei te dizer, o futuro é tortuoso. E muita coisa muda, né? Muita coisa muda, Da mesma forma como apareceu o digital, vai aparecer alguma outra tecnologia. Isso. Ou alguém que vai criar um protocolo que seja mais assertivo. Eu penso que as receitas vão estar todas prontas. Aqui nós chamamos de processo hoje em gestão. Quer dizer, tudo que você vai fazer, já tem como fazer. Você não vai depender do eu acho, eu penso, eu pensei que... Não, vai estar tudo prontinho ali e as pessoas vão fazer daquele jeito. Deu errado, vai ter que vir um supervisor. Aí vai ter que ter algum grisalho para vir consertar. Mas isso já acontece em grandes hospitais, tal. Quando a coisa tem um entrave no diagnóstico ou no tratamento, chama o sênior, chama o cara de mais experiência para vir tentar resolver aquilo. Talvez nós vamos chegar nisso. Nós vamos ter uma linha de produção nas clínicas e alguém que está ali para organizar quando tem algum entrave. O senhor sabe que eu penso muito nisso. Eu penso muito nisso em relação a como fazer uma clínica, onde a clínica ela vai ter um resultado muito bom e não necessariamente vai precisar diretamente vamos colocar aí, do criador da clínica, da metodologia, né? O criador dos processos. Por que eu fico pensando nisso? Eu converso com muitos pacientes que são empresários e dos grandes problemas que eles têm é quando eles querem se aposentar. A sucessão, né, dentro da clínica. Como passar? Porque muitas vezes, na minha clínica, os pacientes me procuram. Tenho certeza que na clínica do senhor, por mais que tenha o nome da família, mas procura o senhor. E é fato isso. Como que o senhor consegue entender dentro desses processos, esse processo de gestão da clínica, pensando lá no futuro? Como que o senhor consegue ver isso? Para mim não está sendo uma coisa tão crítica porque os meus filhos são dentistas, né? Eu tenho nora dentista, 2 filhos dentistas, minha mulher é dentista. A minha clínica é uma clínica familiar. E nesses últimos anos a gente fez o ritual de passagem. Então o meu filho, o Tiago, que você conhece, eles estudaram junto, tudo na USP. O Tiago ficou num ritual de passagem comigo, onde eu fui apresentando ele para os clientes e tal, e essa passagem ela é menos traumática para o paciente. Pronto.
Dentro de uma clínica comercial e que a pessoa não tem a família, e aqui eu quero abrir um parênteses, os profissionais da área de saúde que têm filhos ou parentes, dentista, médico, veterinário, eles trabalham mais, têm uma vida profissional mais longa, isso estatisticamente está provado, porque ele tem mais motivação na profissão, porque os filhos estão ali, os parentes estão ali. E você também fica curioso com as coisas novas que vão acontecendo e tem um suporte da nova geração que vem e faz. Porque tem coisas que a gente não adere pela nossa geração e tem coisas que eles também precisam do suporte. Essa simbiose é muito legal. E se ela for em harmonia ainda, é muito legal. Agora, uma pessoa que tem uma clínica, como ele vai passar isso e como os clientes vão entender isso, na nossa cultura é mais difícil. Isso nos Estados Unidos, a pessoa vai aposentar, ele vende a carteira, ele vende a clínica. E nós já temos as grandes empresas de odontologia hoje que você não tem um responsável. O dono dela é um empresário que não é da área da saúde. Isso é igual na educação. Antigamente quem era dono de escola tinha vocação pela escola, pela educação mesmo, pela pedagogia. Hoje não tem mais isso, hoje é negócio. Então, uma clínica de negócios, ela é vendida pelo faturamento mensal. Então, o cara compra e sabe que vai ganhar tanto. Agora, uma clínica que vai ser passada para uma outra geração, ou talvez por um assistente, uma pessoa que ficou amigo e tal, eles vão ter problemas na hora de dar passagem, porque tem a confiança. E a confiança é uma coisa que você não compra, você adquire, quer dizer, com o longo do tempo, com trabalho, quer dizer, com tudo que você faz. Eu não sei te responder essa pergunta assim como algo afirmativo, né? Que você falou da aposentadoria. Talvez a aposentadoria não vai estar diretamente nessa transição. Você vai ter que fazer uma outra reserva, não pensando só naquilo. Não se deve esperar só da sua estrutura, porque nós não temos cultura para vender carteira. Você não vende carteira de cliente aqui. A gente não tem quem compra isso. Não se compra desse jeito. O nosso país ainda não tem esse pensamento profissional como tem em outros lugares. E me fala uma coisa, professor. Como que o senhor consegue lidar a parte da clínica com a parte educacional? Porque o senhor tem cursos aqui, tem fora do país. E eu queria que o senhor contasse a trajetória dessa construção dessa carreira educacional. É uma pergunta bacana que esses últimos podcasts que eu fiz, eu falei muito de implante, eu não falei dessa parte da minha carreira como professor, vamos dizer assim, né? Formador de opinião. Formador, porque também a gente tem certas colocações no longo da vida que foram polêmicas, mas o tempo mostrou também que a gente não estava tão fora do entendimento e tão fora da realidade. Eu não vou nem falar da verdade, mas da realidade, porque as empresas sufocam os profissionais e eles ficam business dependentes, tá certo? Hoje tem duas coisas acontecendo na profissão que é muito chata. O sobreuso da imagem. Então a gente tem colegas que estão com a imagem em sobreuso, então eles têm que mudar. E eles não sabem fazer outra coisa a não ser falar só aquilo, porque eles estão vinculados à empresa e falam aquela mesma coisa. Mas vamos voltar na minha carreira aí como formador. Boa. Foi muito legal, porque eu fui fazer um curso em Ann Arbor, em Michigan, um curso de disfunção naquela época, chamava disfunção temporomandibular, ou tinha outro nome naquela época. E lá eu conheci várias pessoas. Era o José dos Santos Júnior, que era o responsável pela cadeira de oclusão e de tratamento da ATM. Era tratamento da ATM, era isso. E eu trabalhava com um grupo na Sociedade Brasileira de Reabilitação Oral, onde nós fizemos um trabalho. O Guiovaldo Paiva cuidou de um grupo que fazia a parte anatômica, o Milton Miranda montou a classificação e eu e o Jürgen Jacobs a gente montou a parte de tratamento. Então foi um desenvolvimento que a gente fez na sociedade, apresentamos num simpósio e tivemos a oportunidade de fazer um curso de 1 mês em Ann Arbor, em Michigan, lá na universidade. Chegando lá, eu me aproximei mais do Jürgen Jacobsen. E o Jürgen era professor na Unip, na prótese. Ele era o responsável pela prótese fixa. O Bottino era o titular, junto com o professor Rui Brunetti, e o Jürgen me convidou, falou, você não quer vir trabalhar com a gente e tal? Não, eu falei que eu queria ir para a clínica de DTM que eles tinham lá, ele, o Moacir e tal. Ele falou, não, para você ficar na clínica, você precisa me ajudar na faculdade, na graduação, na prótese.
Falei, Jürgen, mas nunca fiquei com um aluno, tal. Ele falou, não, você me ajuda lá, é tranquilo, tal. E eu comecei a ajudá-lo. Na parte da manhã, eu ia para o curso de graduação, na Unip, na Bacelar, e à tarde aí ia para a clínica de disfunção, que era o que me interessava, que lá a gente fazia localização, o paciente chegava doente, com dor, a gente fazia o diagnóstico se era muscular, se era intra-articular. Quando era intra-articular, a gente tentava entender o que estava acontecendo dentro da articulação e o porquê que o paciente tinha aquela dor recorrente e tal. E a gente tinha uma linha de conduta do Oxon para fazer as placas reposicionadoras e tal. E lá eu aprendi muito, porque a gente trabalhava com o pessoal da radiologia, que o Israel ajudou muito a gente, que ele tinha um tomógrafo, que foi o tomógrafo que ele fez os cortes depois para ir para a implantodontia. Então os tomógrafos de ATM, para a gente poder entender as alterações que tinha na cabeça do côndilo. E tinha um colega nosso, o Genovese, o Vladimir, que fazia as artroscopias, para a gente poder entender a parte interna também. Por várias vezes, hoje eu vejo os procedimentos que a gente fez lá, a gente não tinha muito juízo, mas a gente queria entender aquilo. Sim. O Jürgen, que é um cara muito habilidoso, muito jeitoso, com uma capacidade na área do desenvolvimento da oclusão e na área anatômica muito, muito interessante. O Moacir Rodrigues, que faleceu já, também trabalhava com a gente. O Gilberto Cortez, que é um ortodontista. Então a gente tinha ortodontista, tinha bucomaxila, a gente tinha tudo. O Antônio Sérgio Guimarães estava junto com a gente naquela época. Então, assim, o Antônio Sérgio hoje tem um curso na São Leopoldo que é pós-graduação em DTM, DOF, tem livro escrito, tudo. E lá eu aprendi muito e muita coisa ficou já definida. E comecei a dar aula porque para eu poder ir para a clínica eu tinha que dar aula. E aí lá eu tive uma trajetória, eu virei responsável pela clínica de prótese fixa, a gente introduziu os materiais livre de metal na clínica de graduação, que a gente só fazia metalocerâmica, fazia metal. Imagina, a gente ensinava os alunos a fundir, tinha centrífuga lá, os alunos fundiam uma coroa, fundiam um núcleo, tudo. Depois a faculdade foi mudando, já não tinham tanto interesse em ensinar, assim, mas a gente fazia tudo lá. Os alunos faziam parte do processo laboratorial dentro da clínica. E aí eu fui pegando jeito, aí eu fiz a especialização com o Jürgen, depois eu fiz o mestrado lá e eu fiz a minha trajetória lá dentro da Unip. E o primeiro curso de especialização eu dei lá, com a chancela do Jürgen e do Marco Antônio Bottino, do professor Bottino. E daí, com esse curso de especialização que eu comecei lá, eu abri um em Santo André, lá na PCD de Santo André, que a Cláudia era presidente lá, minha prima, né, que é dentista. E daí para frente eu já estou há 30 anos nessa trajetória. Em 2010 eu tive a oportunidade de ir para Portugal, então eu montei um curso de oclusão e prótese fixa, numa clínica em Portugal, em Leiria, a convite de um amigo nosso, que é o Pedro Freitas, que é um colega brasileiro que vive lá há 30, 40 anos. E lá eu montei um modelo de curso, porque lá não tem especializações. Que eu fiz a minha especialização, o módulo de prótese fixa, dentro de um ano com vários módulos. Então o curso era igual à especialização, 20% teoria e 80% clínica. Foi um sucesso, por 10 anos esse curso rolou, muito legal. Mas depois veio o digital, aí começou a mudar, aí veio a pandemia, tal. Hoje eu tenho um curso já há 2 anos, junto com o Alberto Rosmaninho, que é um ex-aluno meu lá de Portugal, tal, que é um garoto muito talentoso. Hoje nós temos um curso de reabilitação oral digital. É um curso onde ele e eu falamos junto. Eu falo do analógico, ele fala daquilo que eu falei do analógico, do digital. Eu falo do analógico, ele fala do digital. Então eu vou falando de como eu monto em articulador. Qual a posição articular que eu ponho? Quais as posições que você pode colocar? Aí eu explico isso. Aí ele põe isso no digital. Como ele faz? Nós estamos validando todos os passos do analógico para o digital. Que legal. Esse curso é um sucesso lá. É um curso de 3 dias, onde a gente dá 2 dias de teoria e 1 dia de demonstração clínica e demonstração laboratorial dentro do ambiente digital. No planejamento. Então é um curso super bacana. Então a gente ensina. Quando vai ter esse no Brasil? Eu vou trazer esse curso em maio. Eu vou trazer o Alberto aqui. Nós estamos já praticamente com uma turma fechada, porque é caro o curso. Sim. Porque é um curso que demanda determinados equipamentos. Então a gente ensina a escanear a boca, escanear a face, tirar a fotografia da forma correta. Tudo sustentado por alguns artigos que a gente já publicou.
E tem a parte da implantodontia, que é o que nós desenvolvemos também com o análogo scan, sem usar escambore, sem precisar de equipamentos sofisticados para você ter passividade. Então essa é a grande sacada desse curso que nós vamos trazer para o Brasil. E vai ser muito bacana, porque vai ser uma oportunidade da gente discutir isso aqui dentro desse ambiente nosso. Porque tem equipamentos lá que a gente não tinha aqui. Agora a gente já tem aqui. Essa última turma da especialização minha já aprenderam tudo isso. Que legal. Junto com aquilo que eu te comentei. Quer dizer, já fazem 4, 5 anos que a gente ensina. Resina injetada, mudou a forma de planejar. Então as coisas mudaram e isso é incorporado dentro da clínica para facilitar para o dentista e para o cliente, quer dizer, porque você diminui tempo, mas não dá para fazer em escala de produção mais como as pessoas imaginam. O digital não veio para você aumentar a produção, não é? Veio para você talvez ter mais tempo para você cuidar, né, da sua clínica, das suas coisas, para melhorar o seu entendimento e para um grupo específico de paciente que tem determinadas dificuldades com os procedimentos analógicos. Então você tem o digital como uma arma para você poder oferecer, como uma vantagem para você poder oferecer. Mas da mesma forma como a moldagem não é simples, o digital também tem a curva de aprendizado, né? Não tem jeito. Então, o que eu vejo? As pessoas querem usar o digital porque tem medo de moldar. Né? Aquela coisa de, eu não vou colocar um fio de afastamento, não consigo. Aquilo que, né, a gente estava comentando em relação à altura do preparo. Não, porque eu não vou fazer isso, porque o material de molde, eu não sei o que acontece na hora que eu vou colocar, não fico... Se não tiver a paciência e a dedicação para se dedicar para o digital, não vai ter resultado. Não apareceu equipamento ainda, que tirou o afastamento gengival, não apareceu equipamento ainda que vai digitalizar um preparo com saliva e com umidade, com sangue, não tem. Vai ter que afastar, não pode ter sangue, vai ter que estar seco, é tudo igual. Não mudou nada. E você tem que ter habilidade, vai ter que ter um equipamento apropriado para a restauradora. Tem equipamento que não ajuda muito a você escanear preparo. Você tem que comprar o equipamento certo e você tem que aprender a usar o equipamento na hora que você está fazendo isso. Não tem nada fácil. Não existe isso. Não existe. Legal. Você vai ter que aprender. E me fala uma coisa. Dentro dos cursos, quais os outros projetos que o senhor tem ainda em relação a curso aí para esse ano ou mais para frente, de projetos que o senhor pensa em desenvolver? Tiago, é mais ou menos assim. Eu já falei isso algumas vezes e vou repetir. Nos cursos, a gente aprende mais do que os alunos. Ou a gente aprende com os alunos. Mas pode ser porque vai ter aluno que não consegue ainda contemplar tudo que a gente oferece para eles, até porque eles não estão permeáveis ainda. Você falou de eu não aceitar recém-formado no meu curso. Eu não aceito porque o cara vai sofrer no curso. Como que ele vai fazer uma reabilitação? Porque um curso de especialização não é para a pessoa fazer uma prótese de 3 elementos ou fazer overlays, onlays, não é essa a colocação. A pessoa tem que enfrentar um caso complexo em que o paciente está em colapso oclusal. Senão não vale a brincadeira, não vale o tempo que você está ali. Então, para você trabalhar dentro dessa linha de pensamento, rapaz... Eu não sei se eu espero alguma coisa mais, entendeu? O que eu espero é que eu tenha condição de saúde para continuar, porque é um estímulo crescente. Cada curso que a gente monta, as pessoas que eu seleciono, por exemplo, no meu atual curso, tem colegas de outros estados, de outras cidades. Legal. São culturas diferentes, são pensamentos, é desafio. Então, você dar curso é desafiador. Desde que você esteja preparado, esteja permeável para poder aproveitar o que aquela pessoa vai te passar também. Então, os projetos vão acontecendo. Nós tivemos a necessidade de incorporar o digital no nosso curso. No primeiro curso que a gente colocou scanner, nós perguntamos para os alunos, quem quer fazer digital? Ninguém levantou a mão. Nós tivemos que ter o digital, escolhemos No outro, já 3 levantaram a mão. Nesse agora, 5 levantaram a mão. Por quê? Porque a pessoa já tem o digital na clínica dele. Ainda tem mais da metade que não tem o digital. E a pessoa fala, eu não sei nem o analógico, porque como que eu vou entrar no digital? E isso é outra questão. Sim. Se você não domina o analógico, você não vai conseguir fazer o digital e aproveitar o melhor do ensinamento que está sendo passado. Então,
Eu não espero assim, eu não tenho grandes projetos. O projeto que eu tenho é continuar trabalhando na minha clínica, selecionar os pacientes para eventuais cursos que, se acontecer em 2026, eu vou ter outro. Uhum. Não tenho essa ansiedade, não. Mas que eu vou aprender, eu tenho certeza. Isso é fantástico. Isso eu tenho certeza. Em março agora tem o IDS, nós vamos para o congresso. Vai eu, o Thiago, tudo. A gente reúne com as pessoas lá. Toda vez que eu vou no IDS, eu volto com uma outra cabeça. Não que quem vai lá é melhor que os outros, não, mas você é estimulado. Eu acho que esse estímulo não tem preço, que é a relação que você tem, o network que você cria e tudo isso. É isso. Professor, tem um ponto que me veio aqui na cabeça. O senhor sempre foi uma pessoa que eu sempre percebi que tem uma visão diferenciada das coisas, da vida, da profissão. Queria que o senhor me falasse da onde que vem se é uma parte espiritual que o senhor se dedicou, se foi alguém que um dia falou para o senhor, toma, porque eu sempre achei muito interessante o jeito como o senhor avalia um caso, avalia às vezes uma conversa, e eu não sei se eu estou sendo claro, mas isso é algo que sempre me chamou muita atenção. A visão que o senhor tem, o modo como o senhor enxerga isso das coisas. Né? Se é um conceito de vida, ou se foi alguma coisa que o senhor aprendeu, ou que um livro que o senhor leu que mudou, que eu sempre achei, e sempre tive vontade de perguntar isso para o senhor, eu acho que esse é o lugar. É o momento. Na realidade, nós lidamos com pessoas, né? E isso é uma questão hoje que está sendo deixada de lado. Nós lidamos com pessoas. Eu na minha clínica, nós somos em 20 e poucas pessoas, 22 pessoas. São pessoas. A gente atende uma média por dia de 25 pacientes. Nós somos lá em 11 dentistas. Os pacientes são pessoas. Se você atua com esse material, que é o material humano, e você não consegue entender esse material, você nunca vai dar certo na profissão. Então, achar que a pessoa que entra pela sua porta é um cifrão ou é algo que vai te trazer valores materiais é um conceito errado. Então, o conceito nosso é assim, desde que eu vim para São Paulo, porque eu sou migrante para cá, então eu vim para cá. Desde que eu vim para cá, eu procurei entender a cultura. Mas aí tem a formação familiar, tem as coisas que você lê, e tinha uma coisa na minha cabeça que me incomodava. Eu via na minha clínica que as pessoas de classe média alta, os filhos estavam sendo protegidos pelos pais e eles eram preguiçosos, eles tinham dificuldade para se formar, para trabalhar. Mas os filhos de rico, aqueles clientes ricos que eu atendia, todos eles trabalhavam. E aquilo me intrigava. Eu falava, por que filho de gente muito rica trabalha, estuda, tem um posto de trabalho, tem uma capacidade operacional? E eu comecei a questionar as pessoas que vinham na minha clínica, o que eles faziam com os filhos, para o filho ser motivado. Nossos filhos fazem cursos de gestão pessoal, de gestão espiritual, de gestão para ressignificar valores. E eu fui atrás desses cursos. Um dos cursos que eu fiz foi um curso chamado Leader Training, eu fiz há 20 anos atrás, eu comentei com você fez. Então é assim, são cursos que já eram feitos e realizados há mais de 50 anos para formar líderes de empresas, líderes na área de desenvolvimento de produção em fábricas. Quer dizer, eu conheci um engenheiro que me apresentou um curso desse, foi um engenheiro, ele que me falou, para formar líder na fábrica que eu trabalho, para a gente poder entender perfis de personalidades. Tem um outro curso que chama MBTI, que você entende as 16 personalidades. Você tem que investir numa área que é uma área que o negócio é o ser humano. Não é a odontologia, ou a saúde, ou a educação, não é nada disso. Entender as pessoas, saber ler as pessoas, entender nos gestos, na comunicação corporal, na comunicação não verbal. Até há pouco tempo atrás eu levava no meu curso de especialização a doutora Júlia, que ela tem um livro, que é um livro de comunicação não verbal, quer dizer, como a pessoa senta, a perna vira para o lado, como ela olha, os trejeitos que ela tem, tudo isso é uma leitura. Isso facilita a comunicação. O olhar das pessoas, se quando ele olha, aparece só os dois brancos do lado, se tem um branco de baixo aparecendo, se tem um branquinho de cima aparecendo junto, isso já está relacionado com aspectos psiquiátricos. Então,
Tudo isso é leitura, você faz leitura da pessoa. Isso ajuda na sua relação com a pessoa. Tem paciente que chega na clínica, aquele dia ele não quer ser atendido. E aí não dá para atender o paciente, ele quer conversar com você. Se você não interpreta isso dessa forma, você é um dentista como outro qualquer. Quando você interpreta, você deixa de ser um dentista. Você passa a ser uma pessoa que ela lembra de você em outros momentos, sem ser só a dor de dente. Então você passa a ser uma referência. E o grande valor de você investir em você é você ser indicado por um outro cliente. É o grande valor que você tem. Então isso que você falou tem um aprendizado, tem a sensibilidade, mas tem um aprendizado. Você tem que aprender a lidar com as pessoas, porque o nosso mercado são pessoas. Por isso que não dá para ser uma montagem de fábrica, porque cada pessoa é de uma forma. É um modelo por vez e uma marca por vez, não tem jeito. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, foi perfeito. O senhor sabe que eu sempre peço para quem eu convido falar uma frase, mas eu acredito que esse conceito que o senhor passou foi tão perfeito, e tão... eu acredito que fechou totalmente aí tudo aquilo que a gente podia conversar a respeito. E de verdade, né, a palavra que o senhor usou agora, leitura, era sempre alguma coisa que o senhor sempre repetia, não, porque a leitura, isso ficava na minha cabeça. E quando eu vejo alguma coisa que me chama muita atenção e que eu acredito que aquilo tem um fundamento, eu começo a repetir. Legal, legal. E por muitas vezes eu falava, não, porque a leitura... Aí minha esposa falava, não, por que você tirou isso? Eu falei, não, porque o professor Eurípides usava, eu achava sensacional que essa palavra, ela realmente, ela representa tudo aquilo que você captou da pessoa, a leitura que você fez da pessoa. Né? E isso para mim é fantástico. E nós temos que tomar cuidado com essa leitura, porque quando é um estranho, uma pessoa que não é da sua relação, quer dizer, não é teu filho, não é um primo teu, não é um sócio teu, para determinadas pessoas você não pode falar. Você tem que, muitas vezes, ficar quieto comunica muito mais do que você falar, porque as palavras ferem, mas as atitudes, os olhares e as expressões não ferem, porque você não falou, porém comunica. Você só tem que saber comunicar. Você consegue comunicar o desgosto, você consegue comunicar o desprezo, você consegue comunicar também a gratidão sem falar. Isso é outro exercício. Tem pessoas que não querem ouvir, elas querem sentir, e elas só sentem através dos gestos. E isso é um aprendizado também. É um outro aprendizado. Cuidado com as palavras que a gente fala para os filhos, por exemplo, para a esposa, porque está no relacionamento do dia a dia. Mas um gesto fala muito mais do que uma palavra. Ou uma expressão. É outro exercício também. E eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu falei, né, que acho que depois dos 40 a gente passa a ser mais filosófico, né? E eu trato muito da minha espiritualidade, da minha religiosidade, e isso de ver quem está na frente, de respeitar essa individualidade, eu acredito que esse é um grande diferencial nessa comunicação que a gente tem com os pacientes. Por isso que eu acredito que os pacientes são tão fiéis a gente, gostam tanto da gente, que deixam de ser pacientes e passam a ser amigos. Né? E tem um negócio interessante, que é do mesmo jeito que eu não posso acreditar que um jovem de 25, 30 anos tem muito para ensinar. Eu já tive oportunidades de pessoas falar, olha, eu queria que o senhor visse um produto novo, o senhor vai marcar hora com aquele rapaz ali, tal, e ele vai te ensinar. Eu fui lá ver, o cara tinha uns 22, 23 anos. Eu falei, não vou perder meu tempo. Um cara de 23 anos não vai ter muito para me ensinar. Ele precisa ter um pouquinho mais de experiência de vida até para ensinar, porque até a leitura das coisas, quando eu tinha 23 anos, eu fazia um tipo de leitura, que é a palavra que você falou. Aquele mesmo fato hoje, eu entendo diferente, é igual o livro. Dependendo do seu conhecimento, você vai ler o livro de novo e vai entender de forma diferente. A ciência também tem entendimentos diferentes de acordo com a sua experiência, com o seu entendimento de vida. Então, essa parte filosófica é muito interessante na nossa vida. A pessoa pode até explicar. Sim, né? sim. Explicar o que é, mas não vai ensinar. Então, e se uma pessoa idosa sentar na sua cadeira, ele também sabe coisas. Ele sentou em muitas cadeiras, foi atendido por muitos dentistas. E às vezes ele vê atitudes tuas que ele releva.
mas ele já viu que aquilo não está certo ou que não está num bom caminho. Então, respeitar as pessoas mais idosas, as pessoas que já viveram experiências que você não viveu, por exemplo, viagem. Tem pessoa que viaja muito. Uma pessoa que viaja muito, ele tem culturas múltiplas dentro da cabeça dele. Então, ele entende de forma diferente que nós entendemos. E a gente precisa respeitar isso. Um jovem, ele tem pouca bagagem. Por mais que ele queira se achar, ele ainda não viveu para tudo isso que ele pensa que ele é. E essa é a autocrítica, é outra coisa importante também. Quando você falou que você está com 40 anos, que você, a cada 10 anos na nossa vida, a gente tem um entendimento diferente da vida. Que legal. E a humildade faz a gente perceber e escutar mais do que falar, né? Cada vez mais vai passando o tempo, a gente passa a escutar mais e falar menos. É isso aí. Boa. Aí. Professor, obrigado. Obrigado de ter disponibilizado o seu tempo aqui. Adorei conversar com o senhor. A gente já muitas vezes sentou, conversou, jantou junto. Sempre foi muito bacana. É algo que eu sinto muita falta. De verdade, legal, verdade. Thiago, legal. O que o senhor precisar de mim, sabe que eu sempre estive disposto e sempre vou estar disposto, pela amizade que a gente tem e pelo tudo que o senhor fez por mim. E de coração eu falo abertamente mesmo. Caso o senhor tenha alguma coisa, temos um conceito novo, Thiago, vamos registrar isso? Pode vir aqui, vai ser um prazer. Eu acho que a gente tem que divulgar para todo mundo. Eu agradeço a oportunidade de estar com você. Quer dizer, você foi aluno meu, como você falou, há uns 7 anos atrás, numa especialização que são 2 anos, semanal. Quer dizer, por isso que tem relacionamento, porque você conversa com a pessoa, você vive com a pessoa, você talha aquela pessoa dentro de um conceito, de uma filosofia. O meu curso eu não dou ele sozinho, quer dizer, eu tenho lá uma equipe de pessoas que têm um pensamento, uma filosofia de vida parecida com a gente, que entende a odontologia como uma profissão, não como um trampolim para ganhar dinheiro, quer dizer, o dinheiro vai vir naturalmente. E as novidades, elas vão acontecer também naturalmente, elas vão vindo, quando a gente vê, cada dia que passa a gente tem mais coisas na cabeça. E o conhecimento, ele pode às vezes dar uns tilt nos velhos, mas ele não ocupa tanto espaço assim. Você pode receber, você fazendo podcast aqui, você está tendo experiências. Isso não tem preço, que você vai ter a oportunidade de ouvir pessoas de formação diferente, de cultura diferente, e isso é muito bacana. Agradeço a oportunidade, agradeço ao tempo de quem está ouvindo. E se a gente puder nos encontrar novamente, nós estamos aí à disposição. Você falou que me citou no seu primeiro podcast, quer dizer, eu fico... eu vou mandar para o senhor. Eu me sinto extremamente agradecido por isso. E a gente quer que as pessoas mudem mesmo pela nossa influência positivamente. A gente quer que elas mudem positivamente. É isso aí. Afinal, toda vez que alguém senta para falar com a gente, alguma coisinha vai passar e pode ser que não ajude agora, mas lá na frente vai ajudar. Fica ali, fica registrado. É isso mesmo, Thiago. Muito legal. Muito Meus amigos, muito obrigado por vocês que ficaram até agora. Se você tiver um amigo dentista que quer saber a respeito de uma carreira brilhante, tanto na clínica quanto na parte educacional, mande esse podcast, coloque o sininho da notificação para os novos episódios vocês não perderem. Muito obrigado e até o próximo episódio.